Olá, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre limites infinitos. Então, eu vou fazer um desenho aqui para a gente ver qual que é a ideia do limite infinito. Aqui é o y, aqui é o eixo x. E eu tenho uma função, olha que bonitinho o gráfico da função. Ela vai fazer uma coisa assim, ó. Tá vendo? Esse aqui é meu ponto P. Vou colocar uma outra cor. Vou colocar aqui. Esse ponto aqui é o ponto P. Okay? E conforme o x vai se aproximando do x, olha o que acontece com o f de x. Ó. Ele não para de crescer. Isso. Ó. Quando o x se aproxima do p, quanto mais próximo o x está de p, o f de x explode, tá vendo? Esse é um limite que a gente fala que é um limite infinito. Gente, o limite infinito, cuidado, não tem limite, né? Tudo bem? É um tipo de informação que... Mas é uma informação importante, tá bom? Então, essa reta vertical aqui, no P, é só auxiliar. E qual que é a notação a gente dá? A gente dá essa notação aqui, ó. A gente escreve assim, ó. Limite, quando x tende a P, da f de x é igual a infinito. Ou mais infinito, tá? Então, vamos definir isso. A definição é a seguinte. Lembra que antes das definições, a gente tem as condições iniciais, tá? Condições iniciais eu tenho AB subconjunto de números reais, eu tenho uma função de A em B, tenho que A é conjunto padrão, ó, a gente nem vai trabalhar se não for conjunto padrão, o domínio da função tem que ser conjunto padrão, e eu tenho que P é ponto interior de A ou P é extremo de algum intervalo contido em A. Ok? Essas são minhas condições iniciais. Nessas condições, então a gente faz isso aqui. Eu não vou escrever nessas condições, mas ficaria mais bonito num livro, alguma coisa assim. Mas eu já falei, né? Então eu posso escrever um pouco menos. Dizemos que o limite de f de x, vírgula, quando x tende a infinito, quando x tende a p, tira a vírgula ali. Quando x tende a p é infinito ou mais infinito, quando para qualquer epsilon positivo existe um delta positivo. Já vou explicar isso aqui, tá? Tal que para todo x no domínio, se a distância do x até o p for menor que delta e o x for diferente do p, a gente coloca aqui maior que zero, então o f de x vai ser maior do que epsilon. Tá bom? Vou fazer um outro desenho aqui para explicar a situação. A ideia é a seguinte. Suponha que aqui está o zero. Você pega um epsilon bem grande. Pensa um epsilon bem grande. O f de x não vai para infinito quando x tende a p? A ideia é, quanto mais próximo o x estiver de p, maior o f de x, não é? Mas vai para infinito quer dizer, ó, limite quando x tende a p de f de x é infinito, quer dizer que o f de x pode ficar tão grande quanto você queira, desde que x esteja suficientemente próximo de p. Como que funciona isso? Eu vou colocar os epsilon maior que zero. Então, dei um epsilon aqui, ó. Esse epsilon maior que zero é dado. Pensa aqui 2 bilhões, tá? Professor, por que você desenhou tão pertinho do zero? É porque eu estou olhando bem de longe, tá bom? A gente pensa um epsilon grande. Lógico, podia ser um epsilon tipo 1 sobre 10, 0,0. Podia, é qualquer epsilon, ok? Para qualquer epsilon maior que zero, tem um epsilon aqui. O f de x pode ficar maior que epsilon? Pode. Ele pode ficar tão grande quanto você queira. Então, existe um delta aqui, ó. O delta, pensa o delta bem pequeno, tá? Esse aqui é o delta. Professor, você está desenhando grande. Aqui na esquerda está ampliado, tá ok? Na direita, eu estou olhando de longe na direita e da esquerda estou olhando ampliado. Existe um delta aqui, tá o quê? Se o x está aqui pertinho do p, ó, se a distância de x
até P é menor que delta, ou seja, se o x está suficientemente próximo do P, o f de x fica maior que epsilon. E dá para ficar maior ainda? Dá, desde que você chegue mais perto do P. Por exemplo, se você pegar esse outro epsilon aqui, talvez eu tenha que pegar um outro delta um pouco menor aqui, chegar mais próximo do P para ficar maior que aquele, tá bom? Então, para todo epsilon positivo, para cada epsilon que eu dei aqui, bem grande, existe um delta positivo, a gente pensa bem pequenininho, tá o quê? Para qualquer x no domínio, se ele está próximo do P, mas diferente, tá vendo? A distância de x até P é menor que delta, mas é maior que zero, não é o P. Então, o f de x é maior que epsilon. Maior que epsilon. Tá? O epsilon ficou aqui embaixo, mas a gente já tinha escrito. Tá bom, gente? Essa é a ideia. E a notação, como vocês já viram, a notação é limite quando x tende a P da f de x é igual a mais infinito, ou só infinito, sem o mais, tá? Também pode. Vamos fazer um exemplo? O meu exemplo é o seguinte. Eu vou pegar essa f aqui, ó, que sai do zero até mais infinito, chega nos reais, pega um x e associa 1 sobre x, tá? Cuidado, ó, eu fiz o domínio é só positivo, tudo bem? E eu vou mostrar o seguinte, mostrarei que o limite quando x tende a zero da f de x é igual a infinito. Ok? Vamos fazer um gráfico da f? Mais ou menos assim, o gráfico da f, tá? Bom, mais ou menos, tá, gente? Porque quando x vai para infinito, o 1 sobre x vai para zero, né? Então, esse aqui é o gráfico da f, mais ou menos, tá? Agora, quando x vai para zero, o f de x vai para infinito. Legal, né? Bom, então, olha só. Seja epsilon maior que zero. A gente vai pegar um epsilon bem grandão aqui. Por exemplo, um epsilon aqui, ou bem lá. Tá bom? Eu, como já fiz rascunho, já vou pegar direto na veia. Ó. Tome delta igual a 1 sobre epsilon. Por que você sabe que é esse delta? Eu fiz o rascunho, depois eu mostro para vocês, tá? Eu vou pegar esse delta. Assim, se eu pegar um x no domínio, se x está no domínio, vale. Caso a distância do x até zero for menor do que delta e diferente de p, isso implica que zero é menor do que o módulo de x, menor do que delta, esse que é 1 sobre epsilon. Agora, lembrando que o x está no domínio, tá, gente? Peguei o x no domínio, então o módulo de x é o próprio x. Então, eu vou ter 0 menor que x, menor que 1 sobre epsilon. Agora, quando eu fizer 1 sobre x, pensa o seguinte, esse número é menor que esse. Quando eu divido por um número grande, fica menor. Então, muda a igualdade. Ó. 1 sobre x fica maior do que 1 sobre epsilon, que é igual a epsilon. Ou seja, 1 sobre x fica maior que epsilon. Mas o epsilon é qualquer. Então, dessa forma, para qualquer epsilon positivo, pensa bem grandão, né? Existe um delta positivo. Qual que é o delta? O delta aqui é 1 sobre epsilon. Tal que, para qualquer x no domínio, ou para todo x no domínio da função, lembrando que esse é o domínio da função, se a distância do x até p é menor que delta, só que o x é diferente de p, então a distância do f de x, não, o f de x, desculpa, não é? Então o f de x ele é maior do que epsilon, ou seja, o f de x fica maior do que qualquer epsilon, desde que o x esteja bem próximo do p. Portanto, o limite quando x tende a zero da f de x é infinito. Pode colocar o mais ou não. Eu vou deixar sem aí para vocês verem, tá bom? O menos infinito tem que colocar se for menos infinito, tá bom? Então, eu vou fazer só uma coisa. Professor, como é que você sabia que o delta era 1 sobre epsilon? Parece que você tirou da manga aqui, ó. Seja epsilon maior que zero, tome esse delta. Isso aqui, gente, é como a gente resolve. Mas no rascunho a gente faz assim, ó. Rascunho a gente faz assim. A gente quer achar assim, né?
A gente quer que esse 0 é menor que x menos 0, menor que delta. Isso aqui é o que a gente quer, é o que a gente chegou. Implica que o f de x é maior que epsilon, tá? Daí a gente começa de trás para frente. F de x maior que epsilon implica que 1 sobre x é maior que epsilon, maior que 0. Isso implica... Agora você faz o que 0 é menor que x, menor que 1 sobre epsilon. Daí você implica aqui, ó, 0 é menor que a distância de x até 0. Isso aqui é o próprio x, tá, gente? X é o módulo de x, que é menor que 1 sobre epsilon. Esse é o delta. Aqui acabou o meu rascunho, tá bom? Daí eu começo de trás para frente, ó. Eu começo do delta e chego aqui, ó. Eu começo daqui, dessa última coisa aqui, ó. Bom, e vocês viram como é que começa, né? Tudo bem? Então, esse aqui, ó, menor que 1 sobre epsilon, tá bom? Assim que a gente faz. Tranquilo? Tem uma observação muito importante. Observação. Quando você escreve isso aqui, não significa em hipótese nenhuma, não significa, só tá bom aqui, que o limite exista, ou que exista o limite. Que limite? Esse limite aqui, ó. O limite é esse aqui, ó. Limite quando x tende a p da f de x. Significa que o limite não existe, o negócio vai ficar crescendo. Mas não só isso. E mais, que f de x explode. Vou colocar aqui, né? Sobe muito rápido quando x se aproxima de p. Então, tá, gente? Além do limite não existir, ela explode, ela cresce muito rápido quando x se aproxima de p. Tá, ok? Então, é uma informação muito útil isso aqui. Então, isso aqui não quer dizer que o limite existe, gente. Justo pelo contrário, o negócio cresce sem limite, não para de crescer, ele explode, não tem limite. Tá, ok? Só que a gente usa essa notação porque é importante, uma informação importante. Olha lá, vamos ver onde que a gente fez o gráfico. Aqui, ó. Ups. Ó, o gráfico. Quando x se aproxima de p, o f de x explode. Ok? Uma informação importante. Mas tem limite? Claro que não. O limite seria um número. Quando x se aproxima do p, o f de x não se aproxima de número nenhum. Ele explode. Ele fica maior que todos os números. Qualquer número que você queira. Tudo bem? Então, tem gente que acha que o limite existe. Gente, isso aí está dizendo justo que o limite não existe. O negócio vai para infinito. Como que tem limite? Tá bom? É uma informação importante. Tá bom? Agora tem uma tarefa para vocês. Várias coisas. Definir e dar exemplos de A. Limite quando x tende a p da f de x igual a menos infinito. O que quer dizer isso? Que explode para baixo. Tem que definir, faz uma definição formal. Se você entendeu a definição do mais, limite quando é mais infinito, você vai conseguir definir quando é menos infinito. Mas depois tem o seguinte, limite quando x tende a p pela direita da f de x igual a mais infinito. Depois você tem que definir o seguinte, o limite quando x tende a p pela esquerda da f de x igual a menos... Bom, pela esquerda é mais infinito também. Ok? Depois, limite quando x tende a p pela direita do f de x igual a menos infinito. E por último, limite quando x tende a p pela esquerda do f de x é igual a menos infinito. Então, você vai definir isso e dar alguns exemplos, tá, ok? Professor, tem mais? Tem. Deixa eu fazer mais uma definição aqui. Definição. O que eu vou definir? Eu vou definir o seguinte, ó. Limite quando x tende a mais infinito do f de x é igual a mais infinito. Tá? Para eu definir isso, tem as condições iniciais, tá? Quais são as condições iniciais? Então, é a mesma coisa. Você vai pegar dois subconjuntos dos números reais. Eu vou pegar uma função de A em B.
eu vou ter aqui conjunto padrão. Gente, isso aqui é só para começar, a gente não fica falando muito, mas eu gosto de passar para vocês, porque tem aluno que começa com... não olha essas coisas, tá? Outra coisa, eu vou querer que esse intervalo aqui, eu quero x ir para infinito. Ele tem que estar contido em A para algum P. Ok? Eu quero que eu tenha um intervalo assim ilimitado contido em A. Ok? Ok? Beleza. Dizemos que o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito se, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, para qualquer x no domínio, se o x for maior que delta, então o f de x é maior que epsilon. Vou explicar aqui, tá, gente? Bom, essa aqui é a minha f, ok? Vou pensar que aqui está o zero. Pega um delta bem, um epsilon bem grandão. Esse epsilon bem grandão assim, muito grande. Daí, dado esse epsilon, então para qualquer epsilon grande, para qualquer epsilon positivo, tá? Existe um delta, vamos pensar que está o zero, vamos colocar um delta aqui. Existe esse delta, pensa que ele é bem grandão também. Existe um delta maior que zero. Tá o quê? Para qualquer x no domínio, se o x é maior que delta, ou seja, se o x está para frente do delta, então o f de x também está para frente do epsilon. Quando o x vai para infinito, quando o x é bem grande, o f de x também é bem grande. Só ficou feio aquele epsilon. Ou seja, a gente faz assim, né? Se o x está aqui, o f de x vai estar para frente do epsilon. Beleza? Se o x está para frente do delta. Essa que é a ideia, tá bom? Opa. Então, essa é a definição e a ideia. A notação, eu já passei para vocês, a notação é limite quando x tende a mais infinito. Ó, esse mais você pode tirar, tá? Do f de x é igual a mais infinito. Quando é menos infinito, você tem que botar o menos. O mais não precisa. Tá ok? Então, vamos fazer um mais bobo, pô. Exemplo. Eu vou mostrar que limite quando x tende a mais infinito de x é igual a mais infinito. Bom, x é uma função polinomial, né? Função que pega um x e associa a x. Ok, gente? É a função identidade, tá bom? Então, eu não vou falar muito da nome f, tá? Só vou começar assim, ó. Seja epsilon maior que zero e tome delta igual ao próprio epsilon. Assim, para qualquer x real, que é o domínio, tá? Qualquer x no domínio, vale. Se x é maior que delta, então a função calculada em x, que é o próprio x, é maior que o epsilon, que é o delta. Portanto, para todo epsilon. Então, portanto, eu vou colocar limite quando x tende a mais infinito de x é igual a mais infinito. Coisa boba, né? É bobo, mas é um exemplo, tá bom? Agora tem mais tarefa para vocês. Tarefa. Definir e dar exemplos. Na verdade, está meio feio isso aqui, porque definir, você não define de, você define uma coisa e dá exemplos dessa coisa. Mas vamos lá. O A, limite quando x tende a mais infinito da f de x é igual a menos infinito. E o B, limite quando x tende menos infinito da f de x é igual a mais infinito. E por último, limite quando x tende a menos infinito da f de x é igual a menos infinito. Gente, eu não coloquei a definição formal de cada um desses, porque eu queria que vocês prestassem atenção na definição que eu dei e conseguissem adaptar com um sinalzinho aqui, tá? Então, tenta fazer isso, vai ser importante para você
gravar, né, os conceitos, para você compreender os conceitos, tá bom? E, bom, a gente vai parar por aqui. Os próximos vídeos, gente, eu vou fazer vários teoremas. E os limites da soma quando é infinito, o limite da subtração e a composta. Então, eu vou misturar os infinitos tudo de uma vez só, tá? Então, eu vou pegar uns teoremas meio gerais aqui, tá? Sem muitas, aquelas hipóteses iniciais, eu não vou colocar tudo. Eu vou colocar só mais prático, tá bom? Envolvendo tudo. Então, ele vai revisar o que a gente já viu e vai ter coisa nova. Bom, mas por hoje a gente fica por aqui. Até mais então, gente. Tchau.